Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina mais uma vez. Estamos entrando na 10ª semana desse trimestre. E o título tem como Retribuindo. O verso para decorar está escrito assim, lá em Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, a Bíblia está dizendo que são felizes aqueles que morrem no Senhor. Se nós morrermos em pecado, não é uma coisa boa. Durante essa semana, espero que todos dediquem um tempo especial para estudar a sua lição da Escola Sabatina, para manter a comunhão com o nosso Deus e aprender da sua palavra. Quando nós chegamos a essa idade, a idade da velhice, nós ficamos preocupados com... E se nós ficarmos muito tempo velho e gastarmos as nossas economias com remédios? E se nós ficarmos demente, quem vai cuidar de nós? E se nós morrermos um pouco mais cedo e não tivermos ainda assegurado à nossa família alguma coisa de mais tranquilo? Portanto, esses pensamentos não são divinos, mas são satânicos. Quer ver o que Ellen White diz aqui em Testemunhos para a Igreja? Todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomasse a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade, as preocupações, ocupar o tempo de maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. Esse é um tempo de amadurecer para o céu. Não vamos nos entregar porque estamos velhos, porque já trabalhamos, já nos aposentamos. Temos agora, quem sabe, um tempo especial para Deus. Se durante o tempo que estavam na atividade, nós tínhamos que repartir nosso tempo com o trabalho, cuidado da casa, cuidado do trabalho, cuidado da igreja, agora nós temos menos uma coisa para nos preocupar, o trabalho. Nós já estamos aposentados e quem sabe vamos confiar em Deus para que Deus nos use na sua obra. E que nós possamos continuar trabalhando, dando estudo bíblico, sendo útil na igreja, sendo útil para os irmãos, aconselhando aqueles mais jovens, porque Deus vai estar conosco certamente. Que Deus nos abençoe e que essa lição seja uma bênção para todos nós. É a minha oração por mim e por vós. Amém. A lição de domingo. Domingo diz o rico insensato. Essa história, essa parábola está em Lucas 12, 16 a 21 e conta a história do rico que acumulou riquezas, fez maiores os seus celeiros e disse: olha, agora vou me deitar, vou aproveitar tudo porque tudo isso aqui é meu. E Deus disse: louco, para quem será a tua alma se te pedir hoje à noite? Na realidade, Deus não é pecado durante a tua vida que tu está nativa trabalhando, tu acumular riquezas, acumular bens. O problema está na atitude de como você gastar isso, usar isso. O rico louco teve uma atitude como se Deus não existisse, e nem que existisse ninguém ao lado dele. Então pensou o seguinte: agora eu vou acumular isso, eu vou gastar do meu jeito, da forma como eu quero. A Bíblia nos aconselha, nós temos visto isso durante todo esse trimestre, que nós devemos entender que todas as coisas são de Deus. E Deus nos dá, não para apenas termos uma vida extremamente acomodada, uma vida de conforto, mas que a gente possa ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, pensar no próximo, naqueles que são pobres, que precisam da nossa ajuda, e não fazer disso apenas uma história apenas nossa, ou seja, não existe ninguém ao meu redor, eu vou gastar o dinheiro do meu jeito. Não. Então, nós devemos estar muito bem claro na nossa mente de que toda a riqueza que Deus nos dá, Ele pede para que nós olhamos para os nossos irmãos necessitados. Só porque eu me aposentei com bom dinheiro, não significa que agora eu vou sair por aí, como muitos fazem, a viajar, gastar o dinheiro em viagens, e comprar presentes, e comprar coisas, e esquecer que tem gente ao meu redor, esquecer que existe um Deus que está no comando e que ainda nós podemos trabalhar na obra do Senhor. Que sejamos sempre, no nosso coração, altruístas, que possamos deixar o egoísmo de lado e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, mesmo depois que estivermos já nos tempos de aposentadoria. Porque tudo que Deus nos dá, Deus quer que nós não retenhamos apenas para nós, mas que nós possamos fazer uma boa divisão, a suprir a necessidade daqueles que estão passando dificuldades, e também ser fiel a Deus sempre, nos dízimos e ofertas e nas necessidades dos nossos irmãos da nossa igreja. Que Deus nos abençoe,
que nós possamos orar constantemente para que Deus tire de nós o desejo da cobiça e também do egoísmo. Essa é a minha oração por mim e por nós. Amém. Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo que agora tem como tema Não levamos nada para o túmulo. Se analisarmos o contexto histórico vinculado aos faraós, a cultura egípcia, ela tinha justamente este fundamento muito bem enraizado. Ou seja, quando você terminasse seu ciclo existencial, a morte viesse, você deveria ter como acompanhamento todas as suas riquezas, as suas posses, objetos de valores ao lado do sarcófago. E no caso dos faraós, os grandes túmulos que a arqueologia já encontrou demonstram muitos objetos de valor que estavam ao redor, justamente baseado que na crença de levar suas riquezas após a morte. Mediante aquilo que acreditavam os egípcios, você, depois que morre, passaria por um portal e você seria muito valorizado e bem aceito nesta dimensão se estivesse carregando os seus tesouros e as suas posses. Mas dentro da concepção real, dentro da concepção bíblica, não há possibilidade de você levar as suas posses, pois, como nós temos lá em Tiago 4,14, que nos diz da brevidade da vida, acompanhem comigo, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa, ou seja, logo se apaga. Nós temos um breve momento existencial quando comparado à perspectiva de eternidade. Portanto, devemos valorizar aqui, nesta jornada, tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, tudo aquilo que coloca em nossos domínios. Pense com muita atenção nisto. Próximo tópico, comece com as necessidades pessoais. E aqui nós falamos de planejamento, planejar a vida, mas, além de pensar em si, também pensar naqueles que nos cercam. Preste bastante atenção no princípio que está lá em Provérbios 27, que nos diz assim: e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Observe aqui que a forma simbólica da provisão, originária das cabras, ela não se estendia apenas ao atendimento da necessidade pessoal, mas também dentro da casa daqueles que estavam sob aquele teto, e também referente àqueles que o serviam, as suas servas. Muito interessante esse contexto, não é mesmo? Então, todo o planejamento que nós temos, vamos falar de planejamento financeiro, por exemplo, ele envolve inicialmente os alicerces do atendimento, da manutenção de si mesmo e, como consequência, também o atendimento das necessidades das pessoas que nos cercam. Por que será que Deus coloca isso? Porque Ele quer tirar de nosso coração todo e qualquer traço, todo e qualquer indício de egoísmo. E não se esqueça que a cobiça e o egoísmo, como nós observamos no estudo anterior, ele é uma forma desenfreada e descontrolada de desejo e acaba prejudicando não somente a pessoa que manifesta ele, mas acaba prejudicando também todos aqueles que o cercam. E agora aqui nós temos justamente o que? O antídoto do planejamento eficaz para controlar e coibir este mal. Atente para esses aspectos em seu estilo de vida.
Caridade no leito de morte. Isso é o que acontece com muitas pessoas que têm muito dinheiro, então fazem do dinheiro, da sua riqueza, da sua fortuna, fazem o Deus deles, deixando de adorar a Deus para adorar ao dinheiro. Então, quando chega no seu leito de morte, fica querendo justificar que passei a vida toda trabalhando, acumulando e tal, podia ter doado para a obra de Deus, etc. e tal. Mas agora é tarde, não há mais condição, mais tempo, enfim. Mas como nós temos que lidar com o dinheiro, então? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, diz que nós não devemos depositar nossa esperança nas riquezas, mas em Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, Paulo também deixou a sua instrução dizendo: não atentar para as coisas que se vê. Por quê? Porque as coisas que se vê são temporais, transitórias, mas atentar para as coisas que não se vê, porque são eternas. Salomão também no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 8, ele fez a seguinte observação: dê-me apenas o necessário. Isso é sabedoria, né, irmão? Porque o verso depois continua ali, vem o verso 9, 10, ali você vai ver que Salomão explica porque ele só quer o necessário. Que ele tinha medo, né, de, tendo muito, né, achar que ele era o cara e ficar se perguntando: quem é Deus? Onde está Deus? Quer dizer, ele não confiava nas coisas materiais, ele confiava nas coisas lá do alto, né? Nas coisas que não se vê. E no livro de Eclesiastes ainda, no capítulo 5 e no versículo 10 diz: quem ama o dinheiro e a fartura nunca se farta delas. E é verdade. Legado espiritual. Meu irmão e minha irmã, você já se perguntou, já se questionou alguma vez como seria a nossa vida se não houvesse o pecado na terra? Certamente não haveria acúmulo, ganância, riquezas monstruosas. Por outro lado, também não haveria pobreza. Eu creio que Deus atenderia o nosso pedido no pedido de Salomão, né? Dê-me apenas o necessário e nós viveríamos muito bem, sem nos preocuparmos com nada, não é isso? Porque essas coisas são coisas que nos atormentam. A riqueza, a pobreza, a ganância, o tem de mais, o tem de menos. Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Né? E é tudo em função do pecado, pode ter certeza disso. Né? Então eu tenho aqui vários textos, por exemplo, Salmo 24, 1, Hebreus 3, versículo 4, Salmo 50, 10, Gênesis 14, 19, Colossenses 1, de 15 a 17, todos eles falando da mesma coisa, o mesmo contexto, né? Falando das bênçãos materiais. Diz ali que nós devemos retribuir, né, o que recebemos, doando a causa de Deus, para a causa de Deus, não é isso? Já que Ele é dono de tudo e nós somos meros administradores, mordomos, né, daquilo que Deus nos confiou. Ele é o dono de tudo, é o Senhor que nos dá força
para obter as coisas. Então, ponto final. Aquilo que você tem, meu irmão, vem de Deus. Tudo. A saúde, o ar que você respira, aquilo que você come, as suas horas de sono, tudo vem de Deus. Nós não temos nenhuma razão para fazer para nós um outro Deus. Seja riqueza, ganância, ciúmes, coisa do tipo. Não temos que fazer dinheiro, principalmente, né? Fazer dele o nosso Deus. O nosso Deus está no céu. Basta que acreditemos. Finalizando o nosso estudo, você observou que os fundamentos relacionados ao planejamento, ao estilo de vida, à descentralização, deixar de lado o egoísmo e pensar naqueles que nos cercam, é um fator determinante para o sucesso. Todos vão chegar em algum momento ao final de seu ciclo existencial, mas a lição nos deixa claro de que devemos fazer o possível para chegar neste momento com qualidade de reconhecimento por tudo aquilo que Deus colocou em nossas vidas. E muitas vezes como resposta a isso, como uma resposta positiva à bondade do Criador, devemos ter o senso de planejar para quem ficará as posses, tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. É claro que, além disso ser uma forma organizada e muito bem colocada por Deus nas Escrituras, isso também gera o quê? Alívio para os seus queridos, para os familiares, para todos aqueles que de alguma forma desfrutarão daquilo que você conquistou ao longo de sua vida. Isso faz parte, inevitavelmente, do nosso ciclo existencial. Portanto, queridos, reconheçam que Deus é o provedor, que tudo aquilo que você tem colocado em suas mãos, as facilidades, as suas posses, enfim, isso vai passar para a mão de alguém. Se alguém for bom, mal, apto, inapto, merecedor ou não, vai passar para as mãos de alguém. Cabe a você fazer o maior planejamento, o melhor planejamento, visualizando este aspecto. Que Deus esteja abençoando a sua mente, as suas decisões e a sua família. Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Mostra-nos, ó Pai, esse lugar melhor, esse caminho de liberdade. Ajuda-nos em nosso crescimento espiritual. Por favor, em nome de Jesus. Amém.